Na segunda leitura que nós ouvimos hoje, aparece uma frase que deve ser destaque e deve conduzir toda a nossa vida. É pela graça de Deus que sou o que sou. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo aquilo que nós somos, toda a nossa história de vida, todas as nossas realizações, todos os nossos sonhos, todas as nossas metas, tudo isso só tem sentido se for colocado nas mãos de Deus. É a graça de Deus que nos fez estar aqui neste mundo, é a graça de Deus que nos reúne aqui nesta igreja hoje, é a graça de Deus que transforma o nosso coração, e é a graça de Deus que faz de nós pessoas novas, pessoas realizadas, pessoas transformadas pelo seu amor. Nós podemos buscar neste mundo milhares de caminhos em busca da felicidade, em busca do sucesso. No entanto, somente buscando em Deus o sentido da nossa vida é que nós seremos realmente felizes e realizados. Porque quando buscamos coisas passageiras, quando vamos atrás de coisas que não têm sustento, que não têm firmeza, logo nós vamos nos deparar com a decepção, porque todas essas coisas passam. O poder, a riqueza, o prazer, tudo isso vai trazer para nós uma pequena sensação de felicidade momentânea, mas logo tudo isso passa. Diferentemente disso, quando nós buscamos em Deus o sentido, quando nós buscamos no Senhor a realização de todos os nossos projetos, dos nossos sonhos, nós vamos nos deparar com uma realidade diferente. Em Deus tudo é eterno, nada passa. É por isso que a felicidade que nós encontramos diante de Deus, ela é uma felicidade completa, é uma felicidade verdadeira. Não é uma felicidade qualquer, como essa que nós encontramos em qualquer lugar. É diferente. E é justamente quando nós tomamos consciência de que é a graça de Deus que conduz todos os nossos passos, nós vamos então olhar para Deus e pedir a Ele um novo direcionamento na nossa vida. A graça de Deus que faz com que todos os dias nós abramos os olhos de manhã, a graça de Deus que nos dá força para viver, para trabalhar, para sustentar as nossas famílias. A graça de Deus, ela nos acompanha, ela nos guia. Ela faz de nós pessoas novas. O que nós ouvimos hoje no Evangelho é um relato importantíssimo que diz respeito não somente aos discípulos de Jesus daquele tempo, mas diz respeito a cada um de nós hoje. Quando o Senhor chega perto dos seus discípulos, aqueles pobres pescadores que estavam ali lutando para conseguir algum peixe e nada conseguiam, o Senhor faz um convite a eles, para que eles, na sua pobreza, na sua pequenez de pescadores, avançassem para águas mais profundas. Ali Jesus está dizendo para eles que o lugar onde eles estavam pescando estava muito raso. O lugar onde eles estavam tentando realizar o seu trabalho não era suficiente. Era preciso ir além, era preciso avançar. E o Senhor diz isso a nós também hoje. Não podemos permanecer na nossa vida como se estivéssemos no mar raso, onde nós não podemos alcançar nem conquistar nada. Pelo contrário,
devemos avançar para águas mais profundas. E isso exige de nós muita coragem, porque sair da beira da praia, onde é raso, e ir para o meio do mar, onde as águas são profundas, exige muita coragem. Porque lá no meio do oceano, o mar é mais profundo, lá haverá mais perigo, lá os ventos sopram mais forte, mas é lá, no meio do oceano, é lá, adiante, avante, que os apóstolos vão conseguir pescar. Jesus não está dizendo para eles somente de peixes. No final do Evangelho, Jesus conclui de uma forma belíssima, dizendo: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Isso significa que eles deixarão as redes da pesca para trás e vão ao mundo em missão, para pescar homens e mulheres e trazer esses homens e mulheres para o reino de Deus. Essa missão é muito grandiosa. E Jesus não pede a homens grandiosos. Jesus não pede a pessoas cultas, inteligentes, como nós cantamos: não buscaste nem sábios, nem ricos. Jesus pede aos humildes, aos pequenos, aos pescadores. E quando o nosso coração se sentir insuficiente para estar diante de Deus, quando nos sentirmos indignos, quando acharmos que não somos bons o suficiente para estarmos diante de Deus, Ele vem e diz a nós a mesma coisa que disse a Simão Pedro: não tenhas medo. Essa que é a frase mais dita na Bíblia, não tenhas medo, é uma frase de encorajamento. É uma frase que nos faz levantar a cabeça diante do medo, diante das incertezas, olhando para Jesus na nossa vida diária, lá na nossa casa, no nosso trabalho. Lá Jesus te chama, lá na sua vida, lá nos seus afazeres, Jesus te chama e diz: não tenhas medo. E dizendo para nós, não tenhas medo, Ele está dizendo: levanta a cabeça, vai para as águas mais profundas, não fique aqui na margem, não fique no raso. O reino de Deus é muito grande, a missão é muito grande para você ficar aqui parado. Avança na sua vida. Na nossa vida de cristãos, muitas vezes, nós nos acomodamos com o pouco. Achamos que aquela pouca oferta que nós fazemos da vida é suficiente e não precisamos melhorar. Quantas vezes nos passa aquele pensamento, dizendo assim que Deus olha para as nossas intenções, então do jeito que eu estou basta. Isso é um pecado contra a graça de Deus. A graça de Deus, quando ela nos alcança, ela nos transforma. E ela nos transforma sempre para nos tornarmos pessoas melhores. Para nos tornarmos seres humanos melhores. E acima de tudo, para nos tornarmos cristãos e cristãs melhores. Não para nós mesmos, mas melhores para os outros. Quando Simão Pedro, no Evangelho, percebe a sua pequenez diante do chamado de Jesus, ele diz a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. É uma tomada de consciência de São Pedro diante de Deus, reconhecendo que ele não tem capacidade para seguir naquela missão que o Senhor lhe confiou sozinho. Simão Pedro não consegue sozinho. Nenhum dos apóstolos consegue sozinho. Nenhum de nós consegue seguir a vida sozinho. E é por isso que nós contamos sempre com a graça do Senhor. É por isso que todos os dias devemos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. E é pedir com sinceridade.
essa graça que preenche o nosso coração e nos transforma por inteiros. Se a nossa vida de fé, ela não nos traz uma transformação, essa vida de fé nossa está muito medíocre. Se todas as vezes que nós viermos à igreja, entrarmos aqui na casa de Deus, se nós sairmos da igreja do mesmo jeito, significa que nós não abrimos o coração a Deus. Cada vez que nós passarmos por aquelas portas saindo da igreja, o nosso coração deve estar inquieto. Porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós, para transformar aquilo que nós temos. Nós somos imperfeitos caminhando neste mundo. O Senhor nos chama a santidade, sim. Precisamos ser santos. Mas é passo a passo, é devagar. Um dia de cada vez. Pedindo a Deus que com a sua graça nos transforme todos os dias. Não podemos permanecer do mesmo jeito, assim como os pescadores do Evangelho. Jesus tocou neles, tocou no seu coração. E a partir daquele momento, aqueles pescadores tiveram a sua vida transformada. Peçamos a Deus a graça de que Ele transforme também o nosso coração. Não é difícil rezar a Deus. Pensamos muitas vezes que Deus está distante de nós, lá no alto, afastado, inacessível. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é próximo a nós. Nosso Deus está conosco, caminha conosco. Então peça a Ele essa graça. Peça a graça da transformação. Que no seu trabalho e na sua vida, você deixe para trás aquelas redes que te amarram, que não te permitem ser uma pessoa melhor. Deixe essas redes para trás. Ouça o chamado do Senhor que diz: avance para as águas mais profundas. Ele diz para cada um de nós, para cada um de vocês. Assim como ontem eu pude ter a graça de ser ordenado sacerdote pela igreja, ouvi um dia o chamado de Deus, deixei as minhas redes para trás para seguir o Senhor. E ontem pude dizer o meu sim definitivo a Deus para sempre. Assim também cada um de vocês pode dizer um sim a Deus definitivo e para sempre. Mas e quando falharmos? E quando a nossa fraqueza nos derrubar? Não é momento para desanimar. Não é momento para desistir. De forma alguma. Deus não quer de nós pessoas desanimadas, pessoas que desistem. Mas diz a nós: não tenhas medo. Levante a cabeça, siga em frente. Que Deus nos dê a sua graça hoje e sempre. E que possamos, a partir desta celebração, ouvir cada vez mais a voz do Senhor que vem ao nosso encontro e nos pede para que avancemos para águas mais profundas, também nós. Que Ele transforme sempre o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.